Oi, gente, tudo bem? Quem fala é o Killer. E hoje a gente vai fazer um videozinho sobre como fazer um cenário de boss perfeito. É claro, tem as suas dificuldades e tal. E bom, hoje eu tô aqui com um escudo porque. Tá, sobrevivi. Vambora, vambora! Ah, não! Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Killer. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como criar um boss perfeito. Bom, como criar um boss no geral. Oi, sorvete. Olha, tá dando oi pra gente, rapaziada. Nem oi para ele. Oi, sorvete. Bom, vamos ser um pouco direto. São 5 passos para que você possa criar um vilão perfeito. Claro, nem na maioria das vezes, muita gente vai ter muita dificuldade de poder fazer isso, já que nem sempre se baseia só num RPG, pode ser usado também numa história ou algum tipo de livro. Às vezes também numa fanfic ou algum tipo de comic que você está pensando em criar. Claro, eu não sou o melhor de todos para dar esse conselho para vocês. No entanto, eu sei de umas coisinhas. Vamos lá. Quando você vai criar um boss, ou criar um boss final, um chefão, um vilão, é sempre bom você ter as referências, ou a base. Quando você tem isso em mente, você começa a procurar por bastante disso. Muitos vilões às vezes têm referências mais antigas do que parece, como filósofos, sociólogos que tinham pensamentos maquiavélicos, que poderiam ser utilizados como referência para o pensamento deles. Ou algum tipo de, parece que figurino, ou algum tipo de aparência muito maquiavélica, muito maligna, sabe? Perdão pela excesso de maquiavelice, é que eu gosto bastante dessa palavra. Mas maligno, uma aparência maligna, uma motivação, essas coisas a gente vai apresentar já já. Mas eu digo mais por referência. Pegue bastante referência para você criar uma base muito boa. Perfeito. Aparência, referências prontas. Vamos para a segunda parte. Personalidade e história. Na maioria das vezes, muitos vilões vão ter uma personalidade muito baseada no seu próprio objetivo, o que torna ele muito vazio. Como assim? Bom, muitas das vezes, muitos vilões vão querer se achar os mais fodas, ou às vezes até mesmo tentar como eu posso dizer? Se tornar o melhor de todos em algo, ter uma expressão um pouco mais de um ego inflado, ou às vezes um objetivo onde o orgulho preza demais. Mas isso mata muitos vilões bons, já que na maioria das vezes uma personalidade forte e uma história complexa, e na maioria das vezes, às vezes até melhor que o próprio vilão, muita gente faz isso. Mas caso você escreva uma boa personalidade para o seu vilão, motivos, e às vezes tornar uma espécie de ação que ele for fazer, repentina, mas ao mesmo tempo explicada depois, caso você for apresentar a história do vilão, torna ele ainda melhor explicado e muito mais profundo do que pode se apresentar. Um exemplo disso eu diria que o Rei Gelado de Hora de Aventura. Ele possui uma baita de uma personalidade e no começo ele era apenas um pequeno vilãozinho. Parece que era só um carinha que gostava de roubar princesas e nada mais. Ou seja, ele era só um carinha ali e tal, que tinha poderes de gelo, rei gelado, não era grande coisa. Mas depois foi revelada a história por trás dele, que na realidade ele era Simon Petrikov, um investigador de aparatos e artefatos mágicos, que basicamente arruinou sua vida por causa da coroa. Isso é coisas que mostram que nem sempre todos os personagens são maus por natureza. Isso a gente vai falar já já. Bom, quando você tem uma personalidade e uma história boa e já tem muitas referências, perfeito. Você já criou basicamente o mais difícil. Ou eu gostaria de falar isso. Ainda há coisas piores. E mais difíceis também. Não se assustem. Isso aqui você vai aprendendo com o tempo. E acredite, quando você realmente masteriza tudo isso, fica melhor ainda jogar qualquer tipo de jogo, RPG ou criar uma história boa. Objetivo único. Bom, em algumas vezes, o objetivo do vilão não precisa ser necessariamente dominar o mundo ou necessariamente acabar com tudo, toda a vida e tal. Mas também pode ser. Você também pode colocar um objetivo desse nível, desse nicho pro vilão. E isso vai tornar ele cativante em um ponto. Claro, isso também pode influenciar bastante com a personalidade, com a história dele. E também, é claro, pode ser pego das referências que você pegou. Mas é sempre bom você deixar claro o objetivo do vilão. Não alterar ele sempre, deixar bem óbvio o que ele quer. Ah, ele quer sequestrar outra pessoa? Ah, ele quer matar outra pessoa? Ah, ele quer dominar aquela coisa? Isso é sempre bom se manter porque define bastante a personalidade do vilão, na maioria das vezes. Ou seja, o Rei Gelado, por exemplo, é sequestrar princesas.
Mas depois a gente descobre o motivo real do porquê ele queria sequestrar princesas. E isso vai aprofundando cada vez mais no personagem. Bom, vamos lá. Com base no objetivo único, a gente também tem o quarto ponto, que é o vilão ser mal por natureza ou ter um motivo nobre por trás. Como eu falei antes, muitas vezes vão haver muitos estereótipos onde o vilão ele vai ter uma espécie de motivo por trás do porquê ele tá fazendo aquilo que ele tá fazendo. Ninguém nasce realmente mal. Ou ao menos dentro das histórias que nós criamos, às vezes, ninguém realmente nasce mal. Eles são construídos. Pode-se dizer que é sempre bom você deixar claro que a história e a personalidade desse vilão foi baseada na questão do porquê realmente aconteceu as coisas que aconteceram com ele. Ou seja, se realmente teve um motivo por trás, ou se ele nasceu realmente maligno. Isso também influencia, obviamente, com o objetivo único do vilão. E isso tudo rodeia na questão final, que é a construção do cenário perfeito para esse vilão. Se eu tô indo muito rápido, eu peço que vocês acelerem um pouco o vídeo e, caso queiram, eu posso aprofundar um pouco mais em um vídeo talvez um pouco mais explicado, detalhado. Mas quando você já tem as referências, quando você já tem uma personalidade e uma história muito boa, quando o objetivo do vilão é claro, quando você já sabe já se o vilão ele nasceu ruim ou se ele foi criado e existe de forma ruim por ter alguma coisa por trás, você vai fazer o seguinte. É claro, é muito bom você, sei lá, atacar o vilão no começo ou colocar ele no final. É óbvio. Mas citações dele, algum tipo de traço por trás, vestígios do que ele fez, é muito bom para uma construção de cenário perfeita. Porque com isso, você dá muito espaço para o vilão crescer cada vez mais. Tipo, de novo, o exemplo do Rei Gelado. Ele basicamente não tinha quase nenhum tipo de traço de lore. E a gente foi adquirindo isso no decorrer do tempo. Até que a gente descobriu a história dele por trás. E você pode usar isso de referência para criar um vilão muito bom com isso. Porque quando você já possui muita referência sobre, você tem uma base perfeita, já tem uma personalidade e uma história muito boa, quando o seu objetivo já é muito claro já do que ele vai fazer, do que ele quer fazer, quando você já sabe já por trás dele o que realmente ele é, e quando você já construiu muito bem o que ele pode ser, se ele é, ele é um ser maligno, que não pode ser parado, ou se é uma pessoa boa com objetivos malignos, ou que talvez até mais. Às vezes pode ser um personagem bonzinho da história, a gente não sabe. É aí, meus amigos, que vocês criaram o vilão perfeito. Obrigado.